Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje temos a honra de poder receber uma grande mulher que engrandece o cenário de Governador Valadares, principalmente no cuidado com a mente. Falo dela, a terapeuta sistêmica familiar Mari Medeiros, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Mari, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la mais uma vez aqui. Obrigado por se fazer presente neste exato momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Bom dia, né? Pra gente tá bom dia. É um prazer estar aqui de novo. O Gustavo sempre me deixa tão à vontade. Obrigado. E aí, conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o mundo das terapias hoje. Mari, antes de a gente poder falar sobre a questão do mundo das terapias, você que trabalha com o cuidado com a mente dos próximos, de outras pessoas, sabe mais do que ninguém, tem muita propriedade para poder falar, que o assunto saúde mental, ele não era debatido, por exemplo, na minha época de infância. E aí, por que eu estou falando isso? Desde muito pequeno, eu sempre fui muito ligado aos veículos de comunicação. E eu me recordo de que, ali no início dos anos 2000, eu já era uma criança muito vidrada em televisão, rádio, jornal. E eu não me lembro de ver nesses veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a sociedade, no cômputo geral, pudesse se alertar em relação aos cuidados com a própria mente. Haja vista que hoje em dia, em pleno 2025, existe uma indagação que tem sido muito corriqueira na vida de todos nós, que é a seguinte: como você está? Como está a sua cabeça? Esse tipo de pergunta tem sido muito comum nos tempos atuais, porque parece que a pandemia, ela trouxe e deu luz a esse tipo de assunto, a saúde mental. Feito esse extenso preâmbulo, como você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para sua vida? Eu falo que 2025 é o ano da minha vida. Uau, que legal. Que 2024 foi maravilhoso, mas eu já entrei em 2025 assim, falando, não, esse ano é o ano que eu vou plantar tudo que eu colhi. Legal. E trazendo, né, esse aspecto que você falou sobre a pandemia, que foi um divisor de águas para muitas pessoas, inclusive para mim, onde a gente teve que se deparar com as nossas dores, as nossas feridas, as nossas relações, e aí a gente teve que encarar. Então, muitas pessoas se separaram, muitas pessoas se aproximaram, mas ali a gente teve um encontro, né? Foi um encontro consigo mesmo. E aí que entram os problemas. Sim. Mas foi bom, né? Diante de todo o cenário de dor e de complexidade que aconteceu, eu acho que foi bom nesse sentido, onde as pessoas conseguiram se olhar. Não, peraí, o que tem por trás dessa correria toda, dessas máscaras que eu tenho, sociais, né? Que todo mundo tem suas máscaras, enfim. Mas o que tem por trás disso a ponto de eu ficar doente, né? Porque tem muitas pessoas que estavam doentes antes da pandemia, né? Mentalmente. Sim. E não sabiam. Então, depois desse processo todo, dessa reclusão, onde todo mundo foi obrigado mesmo a ficar ali consigo mesmo, se encarar, e encarar o outro, né, mais próximo, ele conseguiu, algumas pessoas, né, nem todo mundo, mas a gente conseguiu olhar um pouquinho mais profundo e entender a importância da saúde mental. Eu acho que a saúde mental ela tem um valor especial por isso, porque a gente viu como é importante a mente estar saudável, para o corpo também estar saudável e vice-versa, né? Eu acho que não tem um melhor que o outro. É esse equilíbrio que tem que acontecer e a mente ela está ali constantemente influenciando todo o nosso corpo, as nossas emoções, o nosso espírito, enfim, a mente é o nosso comando mesmo. Então ela tem que estar saudável. Qual foi o maior legado que a pandemia deixou na sua vida? Nosso maior legado, eu acho que foi silenciar, aprender a ficar no silêncio. Com certeza foi isso. Eu aprendi a ficar comigo mesma, aí eu comecei a meditar. Olha só que coisa. Comecei a meditar ali. Já fazia algumas técnicas antes, sempre fui muito dessa coisa mais mística, sempre gostei, apesar de sempre ir para a área mais racional, né, nos meus estudos, mas eu sempre gostei. Era algo que sempre me chamou a atenção.
E aí, quando eu fui meditar, eu falei, nossa, que coisa gostosa é ficar aqui, só eu. E aí todo mundo acha estranho, você tá me olhando. É bom, é muito gostoso, porque quando você silencia, e é o que a gente estava falando da mente aqui agora, a nossa mente é tão acelerada, os nossos pensamentos, aí o pensamento vai trazendo uma ansiedade, que são os sentimentos, porque a nossa mente, ela sempre vai tentar colocar para o futuro, né? Porque ela vai trazer medo, vai trazer culpa, vai trazendo tantas coisas que já está dentro de nós, que a gente vai aprofundar um pouquinho isso. Mas aí, quando você consegue silenciar um pouquinho, né? Eu não vou falar, vamos desligar tudo que não tem jeito. Isso é mentira. A gente dá uma desacelerada. E quando a gente faz isso, você consegue tirar esses pensamentos que são muito conturbados, que te fazem mal, porque não são reais, é fruto de uma ansiedade. Você consegue entender o que tem aqui, o que realmente eu quero. O que eu realmente estou sentindo tirando esses pensamentos? E aí vem uma paz. Aí você fala, olha só, é gostoso ficar aqui nesse lugar, então eu vou ficar mais. E quanto mais você faz esses exercícios, essas práticas que são silenciosas, mais tranquilidade você traz para o seu corpo. E aí você vai se melhorando como pessoa. Então, acho que para mim foi o grande legado. Aprender a silenciar, aprender a ficar sozinha, aprender a respirar, sabe? Me conectei mais com a natureza, de ter que... Quando, na pandemia eu estava em Florianópolis, morava lá, então lá tinha espaços onde podia transitar melhor, né? Tinha as praias, em algum momento não podia, mas depois abriu, né? Então eu conseguia ir para lá, respirar, saía de casa um pouco, mas esse momento de silêncio para mim foi muito importante. Como é que era a Mari Medeiros nos tempos de escola? Nossa, era outra pessoa, assim. Outra pessoa. A gente tem uma essência, né? Tem uma luzinha aqui dentro e que, devido às nossas máscaras, né? Todo o social, e que hoje eu trabalho muito com isso, trabalho muito com as pessoas para que elas consigam tirar essas máscaras e a gente vai descascando essas camadinhas para trazer essa luz que tem aqui, né? O que a gente é lá na infância. E aí, a adolescência, a gente vai... querendo se enquadrar, querendo pertencer, e aí você vai virando ali algo que talvez não faça sentido para você, mas naquele contexto fazia. Então, era uma menina que tinha muitos amigos, né, governador Valadares, uma cidade menor, mas totalmente desconectada do que eu realmente queria, do que eu realmente era. Tanto que a minha primeira formação não foi o que eu queria fazer, foi o que os meus pais falaram, e depois porque aí você vive relacionamentos que você acha que é o que você quer, mas não é o que você quer. Por quê? Porque existe essa desconexão. Então, assim, não que eu não gostei da minha vida, da minha história, mas hoje eu olho para a minha história e falo, gente, poderia ter sido um pouquinho mais verdadeiro, assim, sabe? Como eu me sinto hoje. Hoje, aos 40, eu me sinto muito mais tranquila, me sinto muito mais verdadeira com o que eu sou, com o que eu sinto, com a minha autenticidade. Por exemplo, hoje, na hora que eu estava vindo, eu falei, ai, eu vou passar um batom vermelho. Tá, mas se gravar com batom vermelho, será? Vou, porque eu quero. E eu me sinto bem dessa forma e é isso que eu vou fazer. Então, eu tô tendo essa atitude muito mais verdadeira, depois de ver tantos processos terapêuticos, tô conseguindo trazer essa liberdade de expressão de quem eu sou, do que eu gosto, da minha verdade, né? Através do meu passado, porque a história ela é esse conjunto mesmo, mas com muito mais liberdade. Então, hoje eu me sinto muito mais verdadeira comigo do que lá atrás. Muito mais madura, né, eu acho. Em relação ao tempo de escola, ele tem algo presente na vida de milhares de pessoas que hoje estão vivendo a vida adulta, que é a questão da nostalgia. E o tempo de escola, ele carrega consigo uma grande quantidade de lembranças inesquecíveis, porque essas lembranças estão na nossa cabeça, presentes em uma pasta dentro da nossa mente, de um tempo que literalmente não voltará mais. Tudo que a gente viveu no tempo de escola, nós não vamos viver mais em nenhum momento das nossas vidas. É claro que existem exceções, mas por conta de tudo isso que eu falei e outras questões, o tempo de escola ele é o tempo mais gostoso das nossas vidas. Repetindo, é claro que existem exceções, mas em suma, na grande maioria
da vida de milhares de pessoas, o tempo de escola ele é o tempo mais prazeroso, com maiores lembranças positivas. Feita essa introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente a uma escola ou uma das escolas que você estudou, vem na sua cabeça na hora. Eu acho que a minha maior lembrança era a leveza que eu tinha, assim, sabe? Com as minhas amigas. Não me preocupava com nada. A gente só queria estar ali, brincar e curtir aquele momento. Acho que a criança, né? Não estou nem falando adolescência, a infância mesmo. Ela vive tanto o presente e é tão gostoso isso. E a gente depois vai crescendo e a gente começa a viver as preocupações e a gente desconecta do presente. Então, quando você está no hoje, você está vivendo aquilo com presença real, aquilo é mágico, porque você fala, nossa, que delícia estar aqui. É bom. Então, isso a criança faz com muita perfeição, né? Ela só vive, ela está brincando. Ela fica naquela ansiedade porque ela não quer que acabe, né? Mas eu acho que é isso. A presença que eu tinha, a felicidade de estar ali, curtindo aquele momento, a leveza da criança, sabe? Da escola. Hoje eu passo no Ibituruna. A minha filha não estuda lá, mas direto eu vou lá e entro e eu sinto aquela coisa, falo, nossa, que delícia a escola, que delícia aquele momento, aquela fase, e realmente não volta mais, né? E ficam as cicatrizes, as marcas, mas também ficam as lembranças muito boas, com certeza. Sobre cicatrizes e marcas, muitas dessas cicatrizes e marcas, elas acabam sendo oriundas justamente no período infantil, justamente no período da infância, que todos nós vivemos e que milhares de pessoas estão vivendo neste exato momento. Sua filha, meu primo, alguns amigos de pais que são meus amigos e que viveram uma infância muito gostosa e prazerosa justamente durante o meu período infantil, enfim. E nós sabemos o poder que traumas e cicatrizes possuem em relação na vida atualmente. Principalmente quando esses traumas e essas cicatrizes foram geradas ou formadas justamente no período da infância. E aí que vem a questão da terapia sistêmica familiar, da constelação familiar. E eu queria saber de você, qual que é o peso dessas cicatrizes e marcas na vida de qualquer ser humano? Profundas. É muito subjetivo, né? Porque cada um vai ter uma vivência, uma experiência. Eu posso comparar aqui duas pessoas que viveram histórias muito parecidas, mas cada uma vai trazer um cenário, Exato. uma percepção, sentimentos. Então, a gente sempre vai olhar de forma muito individual. Mas o fato deixam marcas muito profundas, né? A criança, ela busca. A criança, ela deseja. A criança, ela quer de toda forma, ela quer amar, ela quer sentir, ela quer ser cuidada, né? Eu sempre trago essa comparação para os pacientes, eu falo o que é o seu filho, né? Para a pessoa entender quando ela tem filho. O que seu filho mais quer quando ele está chorando, ou quando ele está querendo algo? Ele quer atenção, ele quer ser cuidado, ele quer ser visto, ele quer ser amado. Então, ele não está ali pensando, ele não está calculando, ele não está jogando, ele quer sentir. E quando a criança ela não encontra esse lugar seguro, né? Esse lugar emocional seguro, até mesmo o afeto físico, ele vai ter as marcas daquilo, né? Ele vai ter os registros de falta. E esses registros de falta que é o problema, porque a gente vai levar essa falta, fica esse déficit. Exato. E esse registro, ele fica. O nosso corpo cresce, mas a gente não consegue se desvincular desse passado. A gente ainda fica marcado por essa falta. Então, por mais que a gente fale, tá tudo bem, já tá resolvido, eu já superei, mas aí você vai se relacionar, você se depara com um gatilho que vai doer lá naquela ferida do abandono, naquela ferida da rejeição, naquele afeto que você não teve, naquele lugar seguro que você não vivenciou. E aí você vai viver os conflitos nos seus relacionamentos. O que é muito válido, né? Porque é através das relações que você vai aprender a trocar e vai crescer. Só que quando esse passado ele não está bem resolvido dentro de você, o que você faz? Você projeta essa falta no outro. Então, se eu, por exemplo, me sentir rejeitada pela minha mãe, naturalmente, inconscientemente, eu vou fazer o quê? Eu vou esperar que aquela pessoa, no meu relacionamento, me dê o que eu não recebi. Sim.
E aí esse é o grande problema, né? Porque aquela pessoa, ela também não tem conteúdo emocional para me dar, porque ela também tem as feridas dela. E aí eu fico ali naquela expectativa, porque tá inconsciente, eu não tô entendendo, eu tô cobrando ali algo mais objetivo do meu dia a dia, mas no fundo, lá no fundo, o que eu tô querendo é aquele afeto que eu não tive. Então, olhar para essas questões que são inconscientes e profundas é muito importante para te tirar desse lugar, sabe? Esse lugar de espera. Porque quando você sai desse lugar de espera, você olha para o seu relacionamento diferente. Você fala, peraí, eu não estou esperando nada, eu já tenho. Estou completa. Tá, mas eu não tive no passado. Mas você cria uma nova configuração sobre aquilo. Você aprende uma nova visão. E é isso que a constelação trabalha de forma muito profunda. Quando eu sinto que eu fui rejeitado, por exemplo, pela minha mãe, trazendo esse exemplo de novo, na constelação, a gente não olha para o indivíduo único exclusivamente, sabe? A gente entende que você faz parte de um grande sistema. Sim. Então, eu vou olhar para você, mas com a sua mãe atrás de você, com seu pai atrás de você, independente estando vivo ou não, né? O seu sistema familiar, atrás dos seus avós, maternos e paternos, seus bisavós, e a gente entende que esse grande contexto, ele está influenciando a sua vida. Então, de alguma forma, você olha para aquele lugar de rejeição. E aí eu te mostro a dor da sua mãe. Você sente no seu corpo a dor da sua mãe e você entende, poxa, minha mãe também foi rejeitada. E é por isso que ela me rejeitou. E aí você consegue fazer as pazes com aquilo, porque você sente a dor. Então você sai da raiva, do julgamento e muda aquele sentimento. Não quer dizer que você vai amar, né, que aquilo vai se transformar a ponto de você fazer as pazes. Não é sobre isso, é sobre mudar algo internamente. De você olhar para aquela dor e falar assim, tá, essa dor, ela não precisa existir mais. A relação, ela também não precisa existir, mas a dor também não precisa. E aí, é nesse momento que você faz a virada. Você sai daquele lugar de julgamento, entende aquela situação e vai olhar para sua vida. Então, isso faz toda a diferença em tudo que você vive, no seu trabalho, no seu relacionamento, com seus filhos, né? Porque se eu não estou pronta ainda internamente para olhar para o meu filho, porque eu ainda olho lá para trás, aquilo vai refletir o tempo todo. Então, o meu filho vai trazer gatilhos para mim o tempo todo daquela relação mal resolvida lá de trás, aquele conteúdo que ficou mal elaborado dentro de mim. Então, eu vou sempre jogar a minha raiva, jogar as minhas dores em cima daquela relação. Por isso que as relações pesam, é por isso que hoje as mães me procuram, né? Fala, nossa, eu sinto muita raiva na hora que meu filho está fazendo dever. Ah, a gente vai olhar, poxa, quando você fazia dever era assim. A sua mãe brigava com você, o seu pai brigava, te chamava de burra. Enfim, vários exemplos, né? E aí você consegue perceber que tudo que você vive hoje, tudo que você está fazendo hoje é projeção desse passado mal resolvido. Então, quando a gente não olha para esses conteúdos, seja o seu conteúdo pessoal, né, com seus pais, ali o que você viveu nesse contexto e até mesmo a influência da sua ancestralidade, tá? Não, a gente não está falando de algo espiritual, a ponto de manifestação espiritual, não é sobre isso, é sobre uma informação que fica inconsciente. Então, nada se perde, né? Tudo que aconteceu na sua família, você pode se identificar. Então, por exemplo, se você teve um avô, tá? Não sei, tô chutando aqui. E esse avô era muito comunicativo e sempre gostou de televisão, de comunicação. Você, de alguma forma, pode se identificar com essa informação inconsciente e você olha para aquilo. E aí você... É como se você continuasse aquilo, sabe? É um legado. Isso é pro bom e é pro ruim. Exato. Né? Por isso que a gente acaba repetindo alguns padrões que a gente não entende na nossa vida. Por que eu faço isso sempre? Por que eu tô nessa relação e não consigo sair? Por que eu sempre atraio esse tipo de pessoas? Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Por que eu perco dinheiro? Então, às vezes, você está olhando para uma dívida de alguém lá de trás. Então, a gente consegue olhar para essas questões de forma muito profunda e fazer algumas liberações para que você pare de olhar para aquilo, para que aquilo entre no seu coração e você vá cuidar da sua vida. Sobre traumas e cicatrizes, constantemente eu volto o meu olhar para alguns conteúdos nas redes sociais, em outros veículos de comunicação, pensando justamente nesse tópico. Existe uma discussão muito abrangente acerca de traumas e cicatrizes, e quando existe essa discussão, durante vários momentos, eu já vi inúmeros profissionais que, de certa forma, atuam diretamente com esse tipo
de temática. E é sempre muito falado o poder que a ausência paterna existe na vida de um ser humano e o que isso pode acarretar no futuro. Sobre a ausência paterna, principalmente na vida de uma mulher, qual que é o poder dessa ausência e o que isso pode gerar na vida dessa mulher? Claro que vale para os homens também, mas principalmente pensando no oposto, né? Na ausência paterna na vida de uma mulher. É um impacto, né? A falta do masculino na vida da mulher, independente de como foi construído isso, porque, como eu falei, cada história vai ser uma e podem se apresentar inúmeras dinâmicas, Sim. né? Porque cada um vai ter uma vivência e uma percepção naquele fato. Mas a falta da menina, né? Quando ela não vê esse pai, ou até mesmo o pai está lá presente, mas ela não conecta emocionalmente com ele. Às vezes o pai trabalha tanto que ele chega em casa, ele está ali, Sim. mas ela não sente que ele está. Então, da mesma forma que tem a ausência física, aquele pai que abandonou, aquele pai que se separou e criou outra família, ou aquele pai que está ali presente, mas que não conecta. Todos esses aspectos, eles vão gerar essa falta do masculino interno nela, né? Nós temos essas duas polaridades em nós, que vem da nossa mãe e do nosso pai, né? Esse feminino e esse masculino, independente de gênero, nós temos isso em nós. E quando eu não me conecto a essa energia masculina que vem do meu pai, eu acredito que essa energia ela não está em mim. Eu fico só com o outro lado. Então, vamos pensar que só minha mãe me criou. Então, eu fico só olhando para aquela energia. Mas falta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar. E aí, onde que eu vou buscar? E aí que vem os problemas nas relações. Então, mais uma vez, eu estou me relacionando com quem? Com a busca pelo pai, esse pai que eu não tive, que eu não conectei, ou eu realmente estou me conectando com aquele homem que eu estou me relacionando ali? Entende? Às vezes a gente não enxerga a verdade, eu não estou me relacionando com a pessoa, é só a minha expectativa. Então, eu fico ali tentando mudar aquela pessoa, sabe? Tentando fazer com que aquela relação seja a relação dos sonhos. Eu não vivo o real. Então, hoje, o grande objetivo do meu trabalho é isso, é mostrar para as pessoas o real. Vamos sair da idealização, daquilo que você não teve, né, do castelo que você quer criar, e vamos olhar para o real, o que você tem para essa relação, para essa pessoa. Então, essa busca inconsciente, ela vai existir, porque faltou. E ela sempre vai buscar isso. Ela não busca só no relacionamento, não. Ela busca lá no trabalho. Então, às vezes, ela é aquele chefe que ela não dá bem porque ele é muito autoritário. Tá, mas no seu trabalho, qual o problema dele ser autoritário? Você não tá ali para servir, né, fazer o seu trabalho? Ah, mas me incomoda. Por quê? Porque ela não gosta daquilo, aquela informação mexe com ela devido àquela informação do pai. Então, tudo vai influenciar em todos os aspectos, em tudo na vida dela. Ela vai sentir essa falta e ela vai sempre buscar. Por isso que é tão importante ela fazer as pazes com isso. Ela entender que ela já tem, mesmo não tendo tido. É complexo isso, mas é só numa sessão que a gente consegue sentir isso. Eu posso ficar aqui falando e falando, a pessoa, enquanto ela não sente no corpo mesmo essas informações e percebe que é muito mais profundo do que o que aconteceu, ela não consegue liberar. Então, ela fica presa realmente naquela informação. E o poder da ausência materna na vida de um filho e de uma filha? O que essa ação pode causar futuramente na vida desse filho ou dessa filha? Da mesma forma, eu falo que a não-mãe, né, da mesma forma que essa mãe ela pode não ter estado fisicamente ali, então não amamentei, a minha mãe não estava presente, a minha mãe acontece muito de meu irmão ficou doente, a minha mãe se ausentou quando eu era muito pequenininho, a gente chama isso de amor interrompido, é quando a criança ela busca essa mãe, que é a sua primeira busca. Não tem como você fugir disso. Para você sobreviver, você vai buscar a sua mãe. E aí você não encontra. Aí aquela informação ela fica registrada. Ah, mas era muito pequenininho. Não importa. Registro. Tá lá. Tá dentro de você. Então, você vai buscar também essa falta. Então, cada um vai manifestar de um jeito. Tem gente que se fecha e fala, não, eu não preciso. Tá tudo certo.
cria aquele escudo e vai para a vida dessa forma. Mas ela vai tentar buscar aquele desejo inconsciente de não ter sido suprido, de não ter recebido o afeto. E a gente vincula muito o feminino com o afeto, né? Então, quando falta mãe, geralmente é isso. Nossa, eu queria tanto ter recebido mais afeto, mais carinho, mais presença da mãe. Eu me emociono quando eu vejo mães sendo carinhosas com os filhos. Mas é a realidade. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar no passado e vai mudar essa realidade? Não tem jeito. A gente pode mudar a maneira que você enxergou e vivenciou aquilo. Então, a gente vive as curas, né, as camadinhas, libera no corpo a dor, porque quanto mais cedo você sentiu isso, principalmente a rejeição, que é uma dor muito profunda, você tem que chorar aquilo, sabe? Aquelas dores que estão guardadas no seu corpo. Você precisa liberar, porque senão aquilo não vai se curar. Então, você tem que deixar sair. Só que você só consegue sair quando você entra em contato com a dor. E o grande problema é que a gente não quer entrar em contato com a dor. A gente tem medo, principalmente os homens. A gente fala disso, mas pra quê? Não vou mexer com isso, tá tudo certo. Mas não tá tudo certo. Porque se tivesse tudo certo, você não tava... sua vida tava super fluindo. E a maioria de nós, estava até conversando com um amigo esses dias, a gente tava falando, tá todo mundo batendo a cabeça. Tá todo mundo tentando se encontrar, buscando melhorar com seus desafios, cada um com o seu, sabe? Mas tá todo mundo assim. Ninguém tá imune, que você olha no Instagram, você fala, nossa, essa vida é perfeita. Não é. E aí eu vejo isso no consultório. Falo, gente, engraçado. Pensei que essa pessoa tinha uma vida de rainha. E não é. Então, todo mundo tá buscando, todo mundo que precisa se melhorar. Algumas pessoas têm mais abertura, outras não. Mas tá todo mundo querendo melhorar. Isso é fato. Pensando justamente nesses traumas e nessas cicatrizes, quais são as técnicas existentes para tentar extirpar tudo isso que foi vivido no passado, ser curado ou, de alguma forma, amenizar todas essas dores? Existem muitas técnicas, né? Tanto dentro da psicologia, que vai trabalhar desde o comportamento ao inconsciente, enfim, são várias áreas. Mas hoje a que eu mais me identifico, com certeza, é a constelação familiar, que é essa técnica tão profunda. E deixa eu te contar um pouquinho como que eu conheci essa técnica. Por favor, fica à vontade. Como que eu caí nela, assim, de paraquedas. E eu sei que muitas pessoas foram assim também, porque eu falo que a constelação, ela não é para todo mundo. É para quem tá pronto, é para quem recebe eu falo que é um chamado mesmo, cai no colo, assim. Do nada aparece um conteúdo para você de constelação familiar, um convite, e aí às vezes você fica meio assim, porque rola muito um preconceito, sabe? As pessoas têm muito, é porque é espiritual, porque eu tenho medo, porque a psicologia condena. Então tem todo um julgamento por trás da técnica. Mas quando eu morava em Florianópolis, que eu conheci, na época eu era professora, não trabalhava com nada disso. E aí eu sempre gostei dessas terapias mais alternativas. E aí fui fazer um reiki. Adoro essas coisas, fazer um reiki, tô precisando dar uma energizada e tal, e fui. E aí lá tem muito esses espaços holísticos, assim, sabe? É bem legal. E aí a profissional falou comigo assim, amanhã vai ter um grupo de constelação familiar. Isso foi há 8 anos atrás. Aí mas o que é isso, constelação familiar? Eu falei assim, vai ser um grupo bem legal, acontecem uns movimentos, eu não lembro muito bem o que ela explicou, mas eu não entendi muito bem, eu, curiosa, né? Falei, tá bom, vou lá. Fui. E aí cheguei no grupo, onde a pessoa que está sendo constelada, né, que é o paciente, ela fica de fora e a gente faz uma roda, e aí você fica ali como representante. E aí, você fica à vontade para você representar ou não, se você sentir ali no seu coração na hora. Então, ele te escolhe ou não. Então, por acaso, essa pessoa me escolheu para representar a esposa dele. Que na época eu não sabia que era a esposa dele. Na hora você não sabe, mas você vai sentindo ali, você vai tendo uma ideia. E aí, naquele movimento que a gente chama de entrar no campo, que é quando você está sentado e você se levanta e você se abre para aquela informação. Você se abre para sentir o que tem que acontecer ali. Porque aquele paciente, ele estava vivendo um processo de angústia, ele estava com um problema na vida dele e ele queria saber o que estava envolvido, qual que era a raiz daquilo, por que ele estava tendo problema com aquele relacionamento, o que estava por trás que eles não conseguiam se entender mesmo se amando. E aí, eu fui essa esposa.
E na época, sem entender muita coisa, observando tudo, mineira, né, desconfiada. Tava, gente, o que tá acontecendo aqui? E ele me escolheu e eu entrei no campo. E aí eu comecei a sentir no corpo. Falei, o que está acontecendo aqui? É muito sutil, tá? Não é algo que você vai sair do seu domínio, nada disso. Mas a sua mente, ela vai perdendo força e o seu corpo vai sentindo. Então, você vai sentindo uma angustiazinha no peito, uma vontade de chorar. Eu tive vontade de sentar. E aí, o profissional que está conduzindo, ele vai direcionando e vai vendo a dinâmica que se estabelece. Então, a pessoa que está de fora, que está constelando, ele entende, ele fala, é isso que está acontecendo, eu tô vinculado a uma dor da minha infância, por isso que eu não estou conseguindo olhar para o meu relacionamento, é só um exemplo. Então, ali foi a minha primeira experiência que eu falei, gente, tem alguma coisa mágica aqui, o que é isso? Foi real, porque eu senti, então ninguém me contou, eu não fiz a formação, eu simplesmente vivi aquilo. Então, eu vi como foi libertador para ele, como aquilo bateu em mim, ressoou dentro aqui, sabe? Então, eu falei, não, eu preciso estudar isso. E aí, comecei a ler, comecei a pesquisar, aí comecei a fazer constelação, né? Comecei a vivenciar a técnica. E aí que eu falei, não, agora eu tenho que trabalhar, porque isso cura. E aí, quando você entra numa formação de constelação, que é uma formação de 2 anos e meio, muito profunda, você vive muitos processos ali. É como se você precisasse tirar todas as suas camadas, todas as suas travas, para você realmente poder ajudar o outro, né? Você não consegue chegar cheio de escudo e ajudar a pessoa. Então, primeiro você tem que se trabalhar. E aí que eu fiz a formação, e aí que eu entrei nesse universo. E hoje eu vejo como a constelação, ela não vai resolver tudo na sua vida. É o que eu falei, você tem que estar pronto, você tem que estar aberto, e você tem que sentir que é algo que você não está conseguindo resolver. Por exemplo, uma repetição de padrão. É aquele padrão que você repete, e você já sabe que está fazendo ali, já tem uma consciência, mas você não sabe o que está por trás daquilo. Por que eu faço? E aí a gente olha de forma muito profunda para aquela informação e percebe que existe uma identificação. Para onde a gente fala, né? Para onde a sua alma olha? Para onde você está olhando de forma muito inconsciente, que não é para cá. Tem alguma coisa lá atrás. E é aí que tem a libertação. Então, por isso que eu acho que é tão profundo, é tão importante a pessoa vivenciar esse processo, porque ela liberta. Você pode fazer anos de psicoterapia convencional e não enxergar aquela informação, que está muito, muito, muito inconsciente, que sem a técnica bem conduzida, né? Porque não é qualquer profissional que conduz, tem que fazer a leitura, e essa leitura, ela é muito sensível. Então, eu acho que a minha sensibilidade, ela aumentou muito também. Eu sempre fui muito sensível, muito perceptiva, sim, e acho que ela aflorou muito, e eu falei, não, é isso. E é um caminho de cura muito profundo, assim. Eu sou fã, né? Com certeza. Sobre a cura, eu penso, e como leigo, tá? Que antes de qualquer processo de cura, primeiro precisa existir a aceitação de que ali existe... Isso vai pra qualquer coisa na vida, tá? Que ali existe um problema a ser solucionado, ou que ali existe um trauma a ser extirpado. E justamente pensando nesse processo da cura, mas antes existe também o processo de você poder aceitar que algo precisa ser melhorado ou excluído totalmente da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, e até pensando aqui rapidamente em algumas situações vividas por mim, ou até mesmo por amigos próximos, por familiares, e pensando no que eu já li, já ouvi a respeito desse assunto, muitas pessoas às vezes incorrem no erro, e aí na minha visão é um erro, me corrija se eu estiver errado, de querer esconder ou fechar os olhos de algo que está dentro de si, que precisa ser excluído ou melhorado ou solucionado. Existe, com a experiência que você já tem, com tudo que você observa dia após dia, para muitas pessoas ainda é um processo muito doloroso de aceitação de algo que precisa ser melhorado ou extirpado da própria vida? Sim. Principalmente os homens. Sei bem disso. As mulheres, elas são mais abertas. Não sei, né? Não sei se é o meu público que é mais feminino. Atendo homens, mas assim, 95% são mulheres. E as mulheres, elas têm essa abertura mesmo para falar dos sentimentos, para acessar as emoções. Os homens não querem fazer isso. Não mexe com isso, porque eu tenho que me preocupar com outras coisas. Mas o primeiro
processo para que as curas aconteçam, eu não gosto nem de falar a cura, não, porque eu acho que não existe isso, né? Existem as curas dos processos. É você querer e saber que você vai ter contato com dor. E essa é a nossa maior resistência. A gente não quer entrar em contato com a dor. Eu tive um caso, assim, de uma pessoa que tinha a ferida do abandono. Então, quando ela era criança, ela se sentiu abandonada. Então, ela não foi abandonada fisicamente, mas ela se sentiu. E a gente vai sempre trabalhar com o que essa criança percebeu. Não importa se foi real ou não. A criança, ela sentiu. Então, ela se sentiu abandonada. E aí, essa criança carrega esse registro de abandono. Então, todas as vezes que ela vai se relacionar, seja com os amigos, seja com, né, os relacionamentos afetivos, do trabalho, ela sempre vai ficar insegura, porque ela vai ter medo. Então, se eu me entrego, aquela pessoa vai me ver realmente e ela vai embora. Então, esse registro que ela tinha. E aí, para trabalhar isso nela, a gente teve que voltar, né, nesse aspecto pessoal da infância dela, de todos os registros, e fazer ela ter contato com essa criança que sentiu aquela dor. Então, no dia que ela conseguiu realmente sentir aquela ferida, que ela chorou, eu falei, agora você chora essa ferida, chora isso, deixa essa criança sentir. Porque a gente foge disso. Porque o registro dessa criança foi tão doído, porque criança é muito emotiva, né? Sim, claro. Criança é emoção pura. Então, você imagina você chorando com 4, 5 aninhos, o registro que ficou. E fica lá no seu inconsciente. E aí, quando você vai encontrar essa dor de novo na sua vida hoje, aos 28, você vai sentir a mesma dor. E aí, você quer sentir essa dor? Você fala, não quero contato com essa dor. Aí você resiste. Sim. Você não enfrenta. Agora, quando você está aberto, pronto, disponível para viver aquela dor e passar por ela, fazer essa travessia, as curas acontecem. Porque quando você está vivendo o processo, vamos pensar que ela está numa relação hoje, essa mesma pessoa, e aí ela está vivendo um relacionamento que ela está começando a se abrir. Mas aí ela já está com medo do abandono. Agora enfrenta isso, resista a isso, saiba que você está vivendo esse processo. Aí a consciência dela vai fazendo ela enfrentar, ela vai fazendo a travessia e ela consegue superar aquilo. É claro que com muito trabalho, né, muita técnica, e ela vai trazendo muita percepção do corpo, muita sensação, e aquilo vai sendo liberado e vai vindo novas informações. Então as curas vão acontecendo com o processo. Não existe cura sem processo, não existe mágica. Existe você querer dizer sim e enfrentar. E aí você consegue. Sobre a cura e sobre o que a gente falou lá atrás, sobre a questão de cicatrizes e marcas, infelizmente nós sabemos que é uma situação enfrentada por milhares de mulheres, homens também, obviamente, mas eu imagino que não tem um dado exato aqui na minha cabeça, mas que a realidade existente na vida de inúmeras mulheres, ela é muito mais presente do que na vida dos homens quando o assunto é abuso sexual. E existem coisas na vida que só quem passa sabe o que é, para inúmeras situações. Mas principalmente se tratando desse assunto tão delicado e que mexe de forma tão negativa na vida de uma mulher, trata-se de um trauma que eu, do outro lado, do sexo oposto, não consigo mensurar do que se trata. É a mesma coisa, voltando naquela questão de que existem situações na vida que só quem passa sabe o que é. Quando existe o luto pela perda de uma mãe ou de um pai, só quem já perdeu uma mãe e um pai e que tinha uma relação boa sabe o que é perder uma mãe e um pai. Pensando nessa questão tão nefasta que é o abuso sexual, só quem é uma mulher sabe o que é sofrer essa ação tão nefasta e que devasta, infelizmente, a vida de milhares de mulheres, principalmente no Brasil, e infelizmente, mais uma vez, citando essa palavra, dia após dia. Pensando na função de uma profissional que exerce a função que você atua, como lidar mediante a uma paciente que está inserida nesse tipo de contexto? É bem importante isso, porque no processo terapêutico ela se sente muito segura, né, para poder abrir e trazer os reais sentimentos que ela adquiriu diante desse contexto, né, que ela viveu. E um dos sentimentos é a vergonha.
né? Então, apesar de você ter sido abusada, independente de ter sido um abuso verbal, tá? Que muitas crianças na minha época vivenciaram. Então, era aquele homem que passava e falava coisas, e que hoje é mais vigiado, mas mesmo assim, isso vai gerando traumas nessa mulher, resistências nessa mulher, exatamente a ponto da mulher se fechar para o masculino, ter raiva do masculino, eu vejo muito isso. E aí entra a constelação nesse aspecto, quando se há um abuso mesmo de forma mais profunda, a gente olha para as outras mulheres dessa família, a gente até percebe padrões. A gente fala assim, olha, quantas mulheres se sentiram abusadas, humilhadas antes de você? Então, isso vem de geração em geração. Então, enquanto a gente não olha e encerra aquilo e percebe que aquilo já não tem mais função e importância no seu sistema, ele não precisa mais ser continuado. Então, a gente pode, através de você, porque quem procura a constelação é que está pronto para encerrar esse padrão, você consegue dar adeus para aquilo. Então, primeiro a gente trabalha os sentimentos que aquela pessoa está trazendo, aquela informação, e depois a gente olha para esse contexto mais profundo. O que isso está sinalizando na sua vida, né? Porque, na minha concepção, nada que acontece na sua vida é aleatório. Tudo tem um porquê, tudo tem um sentido, tudo está sendo trazido para você porque você precisa vivenciar aquilo. Sim. Por mais cruel que às vezes seja, né? Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente fala, mas por que eu não merecia isso? Não é questão de merecimento, é questão de que você precisa vivenciar. E se não for aquilo acontecer na sua vida, você não vai conseguir entrar em contato com o que você precisa. Então, através daquela informação que você vai ter as suas curas. E que os processos vão acontecer. Então, eu penso que a vida toda ela é baseada nisso. Através do que acontece com você, da maneira que você recebe, que você ressignifica e que você evolui. Agora, tem pessoas que não querem ver isso. Tem pessoas que não vão para frente. Que acontece, por exemplo, um divórcio. E não consegue aceitar esse divórcio. Aí fica com raiva do ex-marido, quer brigar na justiça, e briga, aí coloca os filhos no meio, vira aquela confusão. Ao invés de olhar para aquela informação e falar, o que eu aprendi com esse homem? O que esse homem me trouxe? Qual que é o significado dele na minha vida, como pessoa, como crescimento, como mulher, e virar aquela página realmente, sabe? Para que sua vida continuar. Não, mas prefere ficar lá presa, como se aquela dor fizesse parte dela, e se ela soltar essa dor, ela perde algo. Então, ela fica ali. Enfim, cada um com seu processo, sem julgamento, mas eu acho que o caminho mesmo é você liberar para você fluir, né? A vida continua, sempre. Qual que é o pilar necessário em pleno 2025 para ser uma excelente terapeuta sistêmica familiar? Como é o seu caso? O pilar, eu acho que é o sentir mesmo, sabe? Você tá aberto para o conhecimento, porque não é só sentir, você tem que ter uma base teórica, existe um método, só que você tem que se abrir para o sutil. Você tem que sair da mente analítica, desse lugar muito intelectual que a gente, né, a minha geração de mulheres, ela foi criada. Você tem que trabalhar, você tem que isso, você tem que aquilo. E a gente acabou inibindo um pouquinho o nosso feminino, a nossa intuição. E aí, quando você se percebe mulher e fala, peraí, eu posso trabalhar, mas eu também tenho que ter esse lugar que o homem não tem. Nós temos um órgão que é diferente dos seus, que vocês não têm, que é o útero, que é um lugar de muita sensibilidade. Então, eu tenho algo diferente. Então, por que eu não uso a minha intuição? Por que eu não uso a minha sensibilidade? Então, as nossas avós usavam. As nossas ancestrais mais antigas, lá de trás, elas usavam muito. Então, esse conhecimento, né, que é muito sensível, eu acho que ele tem que estar muito presente o tempo todo. E é claro que isso, né, em contrapartida, isso acaba pesando um pouquinho a sua vida, porque você vai trazendo muita coisa para você, mas é aí que entra a técnica, é você saber que o que você vivenciou ali, é ali. Então, a gente chama de campo, né? Deixa no campo o que é do campo e segue sua vida aqui. Então, é prática. Não é fácil. Exato. No início, a gente se perde um pouco, a gente se mistura nas histórias, a gente espelha muito, né? Então, às vezes, quando vem uma paciente, começa a contar e aí fala alguma coisa, aquilo bate em mim, porque é um espelho, não tem jeito, mas aí na hora você, não, peraí, aqui é uma pessoa, e você olha para a pessoa. Mas eu acho que a sensibilidade, a intuição, sabe? É se abrir para esse lugar
mais sutil que a gente nega hoje em dia. Eu falo essas coisas, me ficam, você é muito mística. Não sou, gente. Eu só me abro para sentir. É igual você entrar, por exemplo, você entra aqui e você sente uma energia. Sim. Somos seres que sentem. Da mesma forma quando você for entrar num velório. Como que você se sente? Mesmo que eu não conheço a família, assim, né? Tem uma relação muito superficial ali, tô indo por obrigação. Eu entro no local, o que eu sinto? O que você sente quando você entra no velório? O que você sente? A tristeza muito grande, né? O seu corpo sente na hora, Sim. né? Aí você sai de lá, você fica absorvendo aquilo. Nossa, que lugar denso, que lugar difícil. Então, da mesma forma, quando você vai fazer um atendimento, você se conecta àquelas informações, você sente aquilo e depois você deixa lá. Então, é basicamente isso. Eu gosto de fazer essa analogia para as pessoas entenderem. Porque não tem como a gente falar, mas como que você sente? Da mesma forma que você sente. Sim. Só que a gente não se permite para observar os fenômenos. A gente não se permite sentir. A gente acha que a gente é mente, somente. Somos seres racionais. Mas os seres racionais também sentem. E aí, acho que é esse o lugar que eu me coloco hoje, que a minha vida está muito melhor no dia que eu comecei a sentir mais. Comecei a observar mais, perceber mais a minha intuição, ouvir mais a minha intuição. Então, peraí, quando eu quero fazer alguma coisa, será que eu quero fazer mesmo? Será que eu estou indo porque alguém está falando? Aí fico me questionando e eu sempre vou me escutar. E como você se sente sendo uma salvadora e transformadora de vidas através do seu trabalho, que, de certa forma, é um tópico voltado para o trabalho da cura da mente humana? Eu sinto que é um chamado mesmo, sabe? Desde o dia que eu entrei em contato com a constelação familiar, eu falei, gente, eu preciso trabalhar com isso. Algo que ressoou em mim com muita força. E aí eu falei, eu sempre fui muito da ajuda, sempre, assim. Eu dando aula, eu ajudava os meus alunos, não só no conteúdo, mas eu ficava, mas e aí? Eu sempre gostei dessa questão familiar, sempre. Sim. Então, hoje, me colocar nesse lugar, eu falo que eu sou essa ponte entre esse lugar mais inconsciente, mais obscuro, de muitas feridas, muitas camadas, muitos escudos, para esse lugar de mais essência, mais liberdade. Eu sou essa transição, eu ajudo as pessoas a transitar nessa ponte, nesse caminho, de onde está muito difícil para encontrar essa verdade, sabe? Eu acho que foi o processo que eu vivi e que hoje eu ajudo a fazer esse movimento e que tem que ter muita coragem, muita resistência, porque ela tem que vencer uma resistência, mas quando ela consegue, ela começa a colher, é o que eu falei no início, que hoje, 2025, é o ano de colheita, ela começa a perceber, nossa, valeu a pena ter resistido, ter deixado tanta coisa para trás e hoje tá olhando para a vida de uma forma mais leve. Eu acho que a palavra é essa, leveza. Você começa a encarar as coisas com mais consciência e leveza. Você fala, tá, tudo bem. E aí vem mais verdade. Não sei explicar muito bem, mas eu acho que é isso. E sobre chamado, a nossa vida ela é feita de inúmeros momentos e que, se a gente parar para pensar, como você mesma disse, na sua órbita profissional, fazer o que você faz, como você mesma classificou, trata-se de um chamado. E na nossa vida, no cunho pessoal, também existem inúmeros chamados. E domingo agora é o dia voltado para a sua história. Afinal de contas, você também é mãe. E em agosto de 2015, você recebeu esse chamado para ser mãe. Qual que é o poder desse chamado e o quanto que a Pietra completou a sua vida neste plano a partir de agosto de 2015? A gente até se emociona, né? Falar do filho. E minha mãe me mandou uma mensagem ontem, achei tão bonitinha, que ela mandou um videozinho falando que Deus, quando manda uma filha mulher, menina, né? Porque você precisa dela de alguma forma para te completar, para trazer para você alguma coisa que talvez o seu feminino tá precisando receber, né? Como se ela fosse essa luz que desperta dor, mas que também traz algo que precisa, que é necessário. E eu sempre achei que eu fosse ser mãe de menino. Nunca me imaginei ser mãe de menina, não sei. Não era um desejo, era algo que estava em mim. E aí, quando eu descobri que era menina,
Eu falei, olha só que curioso, gente. Como que vai ser mãe de menina, né? E aí, agora, nessa fase que ela tá de 9, vai fazer 10 agora em agosto, tá muito legal. Tá muito legal, porque eu me arrumo, aí eu falo com ela. E aí, minha filha? É essa ou é essa? E ela super antenada de moda, ela gosta. E ela me dá opinião. Hoje mesmo ela falou que eu podia vir de batom vermelho, que tava Uau. tudo bem. Que era só para eu passar um pouquinho mais de blush. Então, a minha filha é tudo na minha vida. Hoje somos eu e ela, assim, companheiras, sabe? E ela me ensinou e me ensina todos os dias a me trabalhar como mãe, como mulher, esse feminino, e a olhar para minha mãe diferente. Então, é através dela que eu ressignifiquei muita coisa com a minha mãe, e que eu aprendo diariamente. Então, é essa coisa, né? Bate aqui, que vem dela, e eu olho para cá, e aí eu trago para cá. E ela é muito conectada à minha mãe também, sabe? Elas são muito amigas. Agora que eu moro aqui, elas fecharam um elo bem importante. Então, é maravilhoso, assim, a minha filha é meu grande aprendizado diário, meu grande desafio, né? Agora entrando aí quase numa adolescência, e ela muito sensível também, sente tudo, e ela fala, ai, mamãe, quando vem com essas psicologias... Mas é um barato, assim, é uma honra ser mãe dela, uma menina muito inteligente, muito, muito madura, eu acho que é isso, muito esperta. Defina a sua vida com uma palavra. Sabe que a outra vez que eu tive aqui, você me pediu, né, para fazer Aí, isso. quase 2 anos depois, defina mais E eu uma vou vez. falar a mesma palavra, que é liberdade. Defina a sua história de vida com uma frase. Nossa, que difícil. Agora você me pegou, hein? Mas eu acho que... Eu vou inventar uma aqui, que... Estar em contato com a minha essência me deixa muito mais plena, muito mais feliz, muito mais aberta, muito melhor. Então, acho que a palavra é essa. Liberdade, que te faz encontrar com a sua essência e que te faz ser mais livre, mais leve, mais plena. É como se você andasse, você só é. Você para de querer fazer. Sim. Você começa a ser. Talvez Uau! essa poderia ser a minha frase. E de impacto. Essa aqui poderia ser a frase, mas é por aí. Eu cansei de lutar e falei, não, agora eu quero ser. E é tão gostoso ser. Defina essa conversa com uma palavra. Ai, uma palavra? Carinho. Uau, muito Carinho. obrigado. Eu tenho muito carinho por você. Igualmente. Você é um cara que sempre traz essa coisa. A gente ficou conversando aqui antes, né? Batendo um papo. Você já traz uma leveza. É isso. Toda vez que eu te vejo na academia... Obrigado. Então, é sempre muito carinho mesmo. Tamo junto. Carinho que você tem por mim e eu por você. Saiba que é recíproco. Sim, eu sei. Muito obrigado mais uma vez por ter feito parte dessa história. Você veio aqui em julho de 2023, não lembro nem qual o número do episódio que foi, e hoje você está justamente no episódio de número 1250. Muito obrigado mais uma vez por ter feito história, por ter feito parte dessa história aqui do Resenha Cast. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você, eu quero voltar. Com Terceira certeza. vez. Exato. Obrigada pelo espaço. Espero ter conseguido, né, expor Claro, um com pouquinho desse certeza. trabalho que é tão profundo. Às vezes é difícil explicar, porque sai do racional. Mas eu acho que eu consegui mostrar com um certeza. pouquinho da história. Muito obrigado mais uma Obrigada vez. também. Mário, Resenha Cast de hoje para lá de especial vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade com mais uma pessoa marcante e edificante para a história de Governador Valadares. Um grande abraço e até a próxima.